Queridos irmãos, irmãs, alunos e alunas, quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos para mais um vídeo aula, Os Perigos de uma Pregação Não Bíblica. Desde já, sejam bem-vindos ao canal de ensinamentos bíblicos e teológicos. Vamos aprender um assunto muito importante que é sobre homilética. Eu estarei aqui tratando alguns pontos em alguns minutos de vídeo aula e com a ajuda de Deus vamos dar continuidade com mais alguns tópicos desta matéria, homilética. Lembrando a vocês que estamos em uma sessão de ensinamentos bíblicos, os perigos de uma pregação não bíblica. Temos falado sobre heresia, sobre falsa pregação, falso ensino. Estaremos tratando sobre este ponto, sobre homilética, um ponto fundamental para o nosso crescimento. E com a graça de Deus vamos tratar sobre hermenêutica, teologia da pregação, muitos assuntos importantes para a glória de Deus. Lembrando a vocês, parem esse vídeo, faça as anotações, é de grande importância para que vocês possam compreender e fazer as suas anotações dos tópicos que estamos tratando. Vamos aprender algo muito importante. O que é homilética? A pregação da palavra é parte essencial da vida cristã. Dessa forma, todo pregador carrega a responsabilidade de investir na preparação dos seus sermões. A princípio, a homilética nos ensina, é uma disciplina muito importante. A pregação da palavra é parte essencial da vida cristã. Sem pregação bíblica, genuína e sólida, não há como ter crescimento verdadeiro. Só há transformação, só há cura na alma quando a Bíblia é explicada da maneira certa. Que este ponto fique gravado em vocês, que a preparação é muito importante. Sem a preparação não há como ensinar e pregar uma boa mensagem. Muitos querem viver a vida de qualquer jeito. Pregam qualquer texto, qualquer mensagem. Eu vou pregar esse texto hoje e ok, está totalmente errado. Quem ama a palavra de Deus e valoriza os princípios bíblicos precisa ter zelo pelo livro santo. Não queira ensinar aquilo que você não leu. Não queira pregar aquilo que você não leu. Há muitas pessoas que passam sem vergonha quando estão pregando e falam tantas coisas que as pessoas que estão ouvindo, muitos podem se perguntar: da onde ele tirou isso? Eu nunca ouvi. Porque são pessoas que façam aplicações totalmente erradas, inventam palavras. E o foco dos nossos vídeos aulas é que você não invente palavras, mas é para que você cresça bíblico e inteligente para ajudar outras pessoas. A preparação, ela é fundamental. Por quê? Porque nós iremos levar a palavra de Deus para as pessoas e elevar o livro de Deus é algo muito sério. Pregar a palavra é uma grande responsabilidade. Nós não podemos pregar a palavra de Deus de qualquer jeito. Não podemos anunciar este livro santo de qualquer jeito. Lembrando, todo pregador carrega a responsabilidade de investir na preparação dos seus sermões. O pregador precisa se dedicar ao estudo e à escrita.
Quando o pregador se coloca na posição de estudar a mensagem, de ler o texto, reler o texto, compreender o contexto, ele irá fazer uma aplicação exata, uma aplicação verdadeira. A responsabilidade de preparar sermões é algo muito importante. Preparar sermões é algo que exige tempo, porque nós não podemos ensinar e pregar qualquer mensagem para as pessoas. Há muitos que estão pregando mensagens podres, mensagens sem conteúdo, mensagens estragadas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O pregador precisa entender que as pessoas precisam ouvir um conteúdo sólido e verdadeiro. Preparar sermões é uma grande responsabilidade. Para que isso aconteça, é necessário que se observe algumas regras e técnicas especiais. Vamos lá? A disseminação da palavra de Deus envolve especialmente uma bagagem capaz de não apenas convencer, mas persuadir um auditório acerca das verdades espirituais bíblicas que serão tratadas e apresentadas de modo especial na pregação. Para um curso de homilética, nada mais importante que falar não apenas de aspectos técnicos, mas também apresentar alguns elementos fundamentais que envolvem a pessoa do pregador, quem ele é. A homilética nos ensina a compreender algo de grande importância: a pessoa do pregador, o perfil do pregador, o caráter do pregador. Lembrando que o pregador precisa ser sincero, o pregador precisa ser honesto, ele precisa ter um bom caráter, ele precisa dar um bom testemunho, porque há muitas pessoas que pregam, mas não dão um bom testemunho. Tem que dar um bom testemunho em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, na igreja. Ele precisa ser um exemplo para as pessoas. O pregador precisa ter uma vida transformada pelo Evangelho. A você que tem o desejo de pregar, o desejo de ser um instrumento de Deus para ajudar outras pessoas, lembre-se, é importante ter um caráter verdadeiro. É importante ter uma postura sincera. É importante que você se prepare verdadeiramente, não tenha pressa. A importância de se preparar é fundamental. Não é maravilhoso você ensinar algo para as pessoas que você leu, que você estudou? Que você dedicou tempo, que você dedicou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas se preparando para ajudar outras pessoas? Não é tão bom quando você ensina uma mensagem correta e as pessoas são alimentadas, as pessoas elas absorvem aquele conteúdo sólido? Isso é muito importante. Infelizmente, muitos nos dias de hoje não se preocupam com isso. Hoje muitos não querem fazer um curso de homilética. Hoje muitos não querem fazer um curso básico em teologia, um curso médio em teologia, um bacharel em teologia. Muitos não se preocupam com isso. Muitos hoje só querem viver no barulho. Muitos hoje só querem viver no engano. Muitos hoje estão acostumados com falsos ensinos, com heresia, com bagunça e não querem um bom conteúdo bíblico. Eu quero que você entenda. Seja um pregador que ama a palavra de Deus. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para entregar um bom conteúdo para as pessoas. Nós precisamos zelar pela palavra, zelar pela mensagem de Deus. Qual o seu papel no ministério da palavra? Qual a importância da pregação bíblica? A pregação bíblica, ela envolve uma vida de dedicação, e a pregação bíblica é algo que você tem que cavar a fundo. Você tem que mergulhar naquele texto. Você tem que estudar, que pesquisar,
ter materiais didáticos que vão contribuir para o seu conhecimento. Você precisa compreender que preparar sermões é algo precioso, é um presente de Deus, então não é de qualquer jeito. A pregação é uma forma expressiva de disseminar o Evangelho e ocupou lugar central no ministério terrestre de Jesus. A pregação ocupou lugar central no ministério de Jesus. A mensagem do nosso Cristo era uma mensagem sólida, uma mensagem firme, uma mensagem que tinha o poder de Deus. Jesus, foi um pregador itinerante fora de série. Não teve muitas oportunidades de pregar no templo judaico em Jerusalém, apesar de às vezes poder entrar em uma sinagoga para discutir os textos. Seu ministério terrestre foi dessa forma, frequentemente ao ar livre, e seu púlpito quase sempre improvisado. Na igreja primitiva, a pregação apresentava um caráter de homilias. Isso é o ensino em tom familiar. Jesus não apenas falava a verdade, pois ele mesmo era a verdade. Dessa forma, a pregação é uma encarnação pessoal. Podemos definir a homilética a partir dos seguintes pontos. Da língua grega, a palavra homilética origina os termos homílios, multidão, assembleia do povo; homiléo, conversar, fala informal; homilia, ensinar em tom familiar. Tem outros aspectos também muito importantes que a homilética nos ensina a preparar o sermão, a falar adequadamente, a ter uma postura, porque o pregador precisa ter postura. Quando nós temos postura, as pessoas vão observar e vão ver confiança naquilo que nós falamos. Nesses pontos aqui que eu estou tratando, é para que nós vamos compreender a importância da homilética na vida do pregador e na vida daqueles que querem crescer e se desenvolver. A estrutura do sermão. A estrutura do sermão é compreendida como o conjunto de elementos fundamentais que dão base ao que será dito. Apenas poderá ser considerado bom sermão que for construído sobre bases firmes e sólidas. Essa estrutura envolve alguns aspectos fundamentais. O texto bíblico, a própria base do sermão. Se não tiver texto, não há pregação. Se não tiver texto, não há mensagem. Então, que isso fique muito claro. A escolha dos textos bíblicos precisam ser textos que legitimem a mensagem, estando diretamente relacionados à palavra a ser pregada. É preciso haver uma conexão correta entre tema e texto. Olha só que importância, uma conexão correta entre tema e texto. Então, analise bem quando você for preparar os sermões. Quando você for usar um caderno, ou você vai usar o seu celular, o seu tablet, lembre-se, faça os pontos corretos para que você não se perca. Tema é de muita importância, porque isso vai lhe dar clareza naquilo que você for pregar e ensinar para as pessoas, ok? Deve-se também escolher textos que apelam à imaginação dos ouvintes. A interpretação de textos bíblicos, o texto deve ser interpretado fiel e corretamente. Então, interpretar o texto corretamente é importante. Então, não interprete a Bíblia errada, ok? Muitos hoje falam coisas fora do texto porque não interpretam de forma correta o texto bíblico.
apenas leu e vai falar aquilo que vem na mente. Isso é totalmente errado. Não seja um desses, ok? Faça a diferença, porque é importante nós falarmos com confiança, ok? Confiança com firmeza. Isso é muito importante. Vamos continuar? A interpretação de textos bíblicos. O texto deve ser interpretado fiel e corretamente, de maneira a ser compreendido pelos ouvintes. Não se deve buscar interpretações aleatórias ou estranhas à doutrina geral das Escrituras. A Bíblia interpreta a si mesma. Então lembre-se, não se deve buscar interpretações aleatórias ou estranhas. Infelizmente isso acontece muito. As pessoas interpretam totalmente errado, então falam coisas estranhas, coisas que não existem. E muitos, infelizmente, que não têm um conteúdo bíblico e teológico, irmãos, acabam caindo naquilo. Porque uma igreja que não é bíblica come qualquer coisa, infelizmente. Uma igreja que não é bíblica engole qualquer coisa. Por isso lembre-se, não engula qualquer mensagem. Ok? Não deixe que ninguém confunda sua mente. Não deixe que ninguém ensine heresias para vocês. Vocês precisam combater o falso ensino através com a verdade de Cristo Jesus. Ok? Porque a Bíblia interpreta a si mesma. Não aceite uma interpretação que não seja bíblica. Ok? Faça a diferença. O tema ou título do sermão. O tema é o assunto geral tratado no sermão. O título é o nome que se dá ao assunto ou tema do sermão. A introdução do sermão é a parte do sermão que serve como ponto de contato entre o pregador e o auditório. A introdução deve ser a última coisa a ser preparada, pois abraça uma ideia geral dos pontos do sermão. Em suma, a introdução nada mais é que a proposição do sermão. A introdução deve ser breve. A introdução deve ser simples. Quando fala de simples aqui, é uma introdução sólida, firme, verdadeira, baseada verdadeiramente na palavra do Senhor. A introdução deve ser interessante. A introdução deve ser apropriada. O plano do sermão é a parte principal do sermão, porque tem a ver com a ordem das divisões. Queridos irmãos e alunos, que você possa absorver esse conteúdo. Aqui foi uma pequena parte da homilética. Temos ainda muitas coisas para aprender. Vamos dar continuidade em mais alguns pontos. Depois vamos falar sobre a hermenêutica, que será algo maravilhoso. Que Deus te abençoe em mais um vídeo aula. Que você possa ser abençoado. Compartilhe com mais alguém. De uma maneira objetiva, eu quis aqui passar esses pontos para vocês e que vocês sejam um instrumento nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas. Que Cristo te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo vídeo aula. Os perigos de uma pregação não bíblica. Deus te abençoe e a paz do Senhor.